Olá, me chamo Elianai, eu sou aluna egressa do curso de Administração da Universidade Federal do Amazonas. Irei apresentar o trabalho, que é um resultado da disciplina Comportamento Humano na Organização, que teve orientação e participação da professora Fabiola Meneghetti. O que me motivou a escolher o tema é em razão da quantidade de projetos de pesquisas que vem sendo desenvolvido dentro das universidades, em razão de existir essa tríplice aliança de estratégia entre a universidade, governo e empresa. Então, com esse projeto, nós buscamos identificar a percepção do líder, professor e do liderado, no caso dos alunos, em relação ao estilo de liderança praticado em grupos de pesquisa em instituições públicas de ensino da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, usando como base na teoria de liderança transformacional, transacional e laissez-faire. A nossa metodologia usada teve de natureza quantitativa, no qual abordou 22 professores e 52 alunos, e usamos a característica descritiva para descrever esse grupo e essa população estudada nesse trabalho. E para alcançar esse resultado, usamos o questionário MLQ, que foi desenvolvido por Bayes em 1985, no qual nós adaptamos dentro do Google Docs e no Forms, e dentro do Forms nós usamos a tabela dinâmica para tentar alcançar o nosso resultado. Mas antes de apresentar o nosso resultado, eu vou falar aqui um pouquinho dos nossos participantes. Tivemos 22 professores, sendo eles 6 do sexo feminino, com titulação de doutor, 16 do sexo masculino, sendo eles 12 doutores e 4 mestres, e nossos alunos tivemos 52, sendo eles 16 do sexo feminino e 35 do sexo masculino. Aqui nós podemos observar que o sexo masculino é predominante na nossa pesquisa, e as instituições participantes, nós tivemos a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, conhecido como IFAM. Então, para o nosso resultado, o questionário, ele existe duas versões. Nós adaptamos ele das 48 questões iniciais, nós usamos apenas 44, tanto das versões, tanto para líder quanto para liderado, e nós disponibilizamos, através do Google Docs, aos nossos participantes que eles pudessem responder de forma eletrônica o nosso questionário. Após o fechamento das questões do questionário, nós utilizamos o Forms para fazer a tabulação do resultado, e nessa tabulação do resultado usamos a tabela dinâmica, e para a tabela dinâmica nós usamos o tempo de experiência dos nossos participantes. Aqui nós temos uma amostragem do tempo de experiência dos professores. 54,5 tem mais de 20 anos de experiência, 22,7 com experiência entre 10 a 20 anos, 18,5 com experiência entre 5 a 10 anos e 4,5 com experiência entre 2 a 5 anos. Aqui podemos observar que os professores que participaram são bastante experientes, né, com mais de 54% com 20 anos de experiência. E vamos aos dados dos nossos alunos. 41,2 com até 2 anos de experiência, 19,6 de 2 a 5 anos de experiência, 19,6 de 5 a 10 anos e 15,7 entre 10 a 20 anos e 3,9 com mais de 20 anos de experiência. Aqui podemos observar de forma de gráfico esses dados, tanto do líder e do liderado. Então, o nosso resultado, após análise do questionário no Google Form e usando o tempo de experiência na tabela dinâmica, conseguimos identificar dentro desse grupo que a liderança transformacional predominou tanto entre o líder e o liderado, alcançando a seguinte média: líder 7,72 e liderado 7,23. E na liderança transacional apresentou a seguinte média: entre o líder 0,3 e entre o liderado 2,88. E a liderança laissez-faire, apesar de um percentual pequeno, mas apresentou 0,95 para o líder e 1,16 para o liderado. Então, a gente, através da ferramenta que nós usamos e do questionário, nós conseguimos identificar o perfil predominante de liderança nesse grupo, que foi a liderança transformacional. Nós tivemos algumas limitações, que foi para análise, podemos ter usado os campos do estado do interior, uma vez que as 3 universidades têm vários campos
no Estado. Assim, a gente poderia ter aumentado a quantidade de participação de professores e alunos. Então, podemos concluir que conseguimos atingir o nosso objetivo e conseguimos identificar o estilo de liderança predominante através do uso do questionário MLQ, né, usando a ferramenta disponível no Google, tanto do o Google Docs, o Google Forms e a tabela dinâmica para obter o nosso resultado. E, novamente, né, a liderança transformacional foi predominante tanto entre o líder e o liderado. E para a perspectiva de futuros trabalhos, é ampliar esse estudo no Estado e em outros estados da região Norte e a tentar abordar outras metodologias, outras ferramentas para análise, assim aumentando a quantidade de participantes. Nossa, um pouquinho das nossas referências utilizadas e eu agradeço e me coloco à disposição para perguntas. Obrigada.